Oi gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros. No vídeo de hoje eu queria conversar com vocês sobre os livros que eu estou lendo no momento, que eu planejo ler. Assim, a ideia é que todos esses livros sejam lidos até o final de junho. Não sei se eu vou conseguir alcançar essa meta, mas pelo menos é meu objetivo principal. Alguns dos livros que estão aqui, na verdade, já estou lendo tem vários meses. Tem um deles em específico que eu estou lendo, eu acredito, desde setembro do ano passado. É um livro pequeno, inclusive, eu acho que ele não tem nem, 350 páginas. Não tem nem 300 páginas. Só que assim, é um livro que eu vou explicar para vocês mais pra frente no vídeo, que me fez acabar perdendo um bocado de tempo, porque não tem uma história exatamente. São vários textos, então eu fui lendo bem devagar. Meu objetivo é terminar ele assim nos próximos 2-3 dias, porque devem faltar umas 20 páginas. Eu só não tive tempo de pegar ele nos últimos dias, senão já teria terminado. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidar vocês para que, se vocês não são inscritos aqui no canal, pudessem se inscrever. Se forem comprar qualquer um desses livros ou qualquer outra coisa que a Amazon esteja vendendo, comprem com o meu link. Comprando por ele eu recebo uma pequena comissão. O valor não muda em nada para vocês e assim vocês apoiam o meu projeto aqui no YouTube. Também me sigam lá no Instagram, que é @guridosLivros, e me deixem aqui embaixo os livros que vocês estão lendo, recomendações, impressões de vocês sobre esses livros, se vocês já leram algum deles. Eu vou estar lendo com vocês algumas das sinopses, mas eu vou começar, na verdade, eu tinha pensado em começar com os livros que eu já estou lendo e depois falar dos títulos que eu planejo ler. Mas eu vou começar com um que eu já comecei a ler, mas assim, eu li tipo um capítulo e eu não tenho ele aqui, é o único que eu não consegui encontrar, então eu vou ler o que está na Amazon, o que está falando na contracapa dele na Amazon. Ele é publicado pela Todavia, foi publicado no Brasil em 2023, é um livro da Rosa Monteiro que tem menos de 300 páginas e o nome dele é O Perigo de Estar Lúcida. Eu já tinha ouvido falar desse livro e ouvido falar bem dele, só que eu não tinha ido atrás de procurar ele nem nada do tipo. Consegui encontrar ele numa promoção assim simpática, digamos assim, um bom preço, no início de março, eu acho que foi, e daí consegui comprar ele. Ainda não avancei na leitura, eu acho que eu li o primeiro capítulo, se tanto, mas eu gostei do que eu li, e o que fala no site da Amazon é o seguinte: com base na sua experiência pessoal e na leitura de inúmeros livros sobre psicologia, neurociência, literatura e memórias de grandes escritores, pensadores e artistas, Rosa Monteiro oferece aqui um estudo fascinante sobre as ligações entre criatividade e instabilidade mental, compartilhando curiosidades surpreendentes sobre como nosso cérebro funciona na hora de criar, decompondo todos os aspectos que influenciam a criação e reunindo-os diante dos olhos do leitor enquanto escreve, como uma investigadora pronta para combinar peças avulsas para solucionar um caso misterioso. Rosa Monteiro mescla ensaio e ficção nessa exploração das conexões entre o criar e a loucura, e assim o leitor descobrirá a teoria da tempestade perfeita, aquela que prega que na explosão criativa são postos em cena fatores químicos e situacionais irrepetíveis, e presenciará o processo de surgimento de ideias de Rosa Monteiro, desfrutando das vivências da autora, que habitou diretamente durante anos um território nas vizinhanças da loucura. Parece muito interessante. Eu li um outro livro da autora que eu gostei bastante, mas esse outro era um relato pessoal sobre o luto, que é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. Esse livro, que fala sobre instabilidade mental e criatividade, parece que vai para uma veia que ela vai falar um pouco sobre a vivência dela, pelo que eu sei, mas falando sobre vários outros criadores e vários outros autores, sei lá, pintores, músicos e tudo mais, e parece um livro muito interessante. Eu gostei bastante da leitura do outro livro dela que eu fiz, por isso que comprei esse, e principalmente gostei da escrita dela. Acho que ela escreve bem e me agradou bastante. Eu não sei se tem algum interesse na ficção dela, mas nesses dois livros em específico eu tenho interesse. Não sei também se vou ter interesse em ler outros títulos dela, porque eu não conheço outros títulos. Eu sei que ela tem um outro chamado A Louca da Casa, mas acho que esse é ficção, talvez, não sei. Mas se vocês já leram esse livro, me deixa aqui nos comentários qual foi a impressão de vocês. O segundo, que é esse livro que eu falei pra vocês, que eu fiquei um tempão com ele para ler e até hoje não terminei, é O Ato Criativo, Uma Forma de Ser. Mas esse livro aqui, ele não tem nada nem na contracapa, nem na parte de dentro e nenhuma das orelhas. Ele é completamente cinza, então eu vou pegar o site da Amazon fala sobre ele. Tenho gostado muito da leitura. Eu tô na página, deixa eu ver, 272 de um total de 284 páginas, então faltam exatamente 12 páginas. Tem sido muito interessante, eu deixei umas partes marcadas aqui, mas eu acho que é mais fácil ler o que está escrito, porque esse livro é um pouco difícil de explicar. Ele é uma coletânea de ensaios do autor sobre criatividade e como você pode fazer novas coisas para aflorar sua criatividade. Ideias do que você pode talvez fazer no dia a dia, ou como você pode desenvolver certas ideias e tudo mais. Tem sido muito bom, parece meio bobo talvez na minha explicação, mas é um livro realmente bom, eu gostei bastante, só que ele é um pouco difícil de explicar, porque ele é um livro que une vários textos que muitas vezes, por mais que estejam relacionados, não falam do mesmo tópico. O que fala aqui na Amazon é o seguinte:
O lendário produtor musical Rick Rubin é um mestre em ajudar artistas dos mais variados gêneros a se conectarem com a fonte de sua criatividade para descobrirem quem são de verdade e o que de melhor têm a oferecer ao mundo. Ao longo de anos, estimulando as pessoas a transcenderem suas limitações e resgatarem esse estado puro de inocência e inspiração dentro de si, Rubin compreendeu que ser artista não tem a ver com criar obras de arte, tem a ver sim com uma maneira peculiar de estar no mundo e de se relacionar com ele. Este livro é uma generosa reflexão que ilumina o caminho do artista e nos convida a seguir por essa estrada, pois a arte e a criatividade estão à disposição de cada um de nós como um direito de nascença. E depois tem um pedaço do que ele falou que é o seguinte: não importa se estamos produzindo arte formal ou não, todos nós vivemos como artistas. Pelo mero fato de estarmos vivos, já podemos nos considerar participantes ativos do processo contínuo de criação. Viver como artista é um modo de estar no mundo, é uma prática de atenção. O texto dele é um texto bem agradável, os capítulos tem vários deles muito curtinhos, deixa eu mostrar para vocês como é que eles são. Tem vários deles que é tipo 2 ou 3 páginas, por exemplo, esse aqui, ó. Você tem essa página, essa, e aqui já acaba, e daí aqui só tem tipo mais uma outra frase. É um texto bastante interessante e reflexivo, só que eu acho que não é um texto para você ler rápido, tanto que eu demorei muitos meses, como eu falei, até me enrolei um pouco para ler esse livro, porque em muitos momentos eu deixei ele meio de lado, mas acho que é um livro para você pegar e ler assim, ao longo de vários dias, não para você sentar e ler ele de uma vez, mas você ler algumas coisas, meditar sobre elas, fazer talvez algumas anotações. Gostei bastante da leitura até o momento, nos próximos 2 ou 3 dias, assim que eu tiver um tempinho, provavelmente vou conseguir finalizar ele, e recomendo para vocês, acho que é uma leitura bem válida. O terceiro livro que eu também tenho para finalizar é Shakespeare, O Mundo é um Palco, do Bill Bryson, que é uma biografia, que não é exatamente uma biografia, mas ele tenta fazer uma espécie de um retrato do autor e principalmente da sociedade onde ele vivia. Tenho gostado bastante do texto, é um livro bem tranquilinho de ser lido, ele tem 200 páginas, 199 com a bibliografia e os agradecimentos. A letra dele talvez não é da maior do mundo, mas assim, é um texto bem confortável e ele é publicado aqui pela Companhia das Letras. Tenho gostado desse texto, mas já tem uns bons dias que eu não pego nesse livro. Na verdade, no mês de abril, eu basicamente não peguei em livro nenhum. Eu só ouvi um audiobook e daí depois eu comento com vocês sobre ele, mas eu acabei não pegando em nada para ler, não tive muito tempo, tirei uns dias de férias e daí acabei não pegando em nada para ler. Mas esse livro é muito bom e eu planejo retomar a leitura dele, eu gostei muito da minha leitura até o momento e eu tô na página 76, então assim, faltam umas 125 páginas mais ou menos, tem sido bastante agradável. Comentando agora com vocês sobre o livro que eu ouvi em audiobook, eu não sou um grande consumidor de audiobooks, não é algo que eu costumo usar, eu ouvi talvez uns 3 ou 4 na minha vida e não gostei muito. No entanto, estou ouvindo atualmente os audiobooks do Harry Potter. Eu ouvi o primeiro, estou ouvindo agora o segundo, né, da Câmara Secreta, eu gostei bastante. Já fazia um tempo que eu não fazia a releitura do Harry Potter, como lançou o trailer da série, eu fiquei um pouco interessado em voltar para esse mundo e poder voltar para ele principalmente com a informação um pouco mais fresca, por mais que eu tenha lido e relido Harry Potter e a Pedra Filosofal muitas vezes, eu acho que tem alguns detalhes que vai se perdendo, e é interessante como tem várias coisas que eu acho que na adaptação, agora que vai ser uma série, eles têm como expandir, principalmente na parte final, quando a gente tem toda aquela parte que eles vão entrar mesmo para ver a Pedra Filosofal, e dentro de toda aquela parte dos jogos que eles têm que participar e tudo mais, eu acho que essa parte pode ser muito interessante numa série, porque eles vão poder explorar muito mais toda essa situação, vão poder colocar os elementos de uma forma maior, melhor, e acho que eles vão ter que suprimir menos coisas. Nos filmes, quando a gente viu, são muito bons, eu gosto bastante deles, mas a gente vê que eles foram tirando várias coisas dos livros, porque os livros são grandes, os filmes têm 2 horas e eles precisam terminar. No entanto, numa série que cada episódio vai ter perto de 1 hora ou 50 minutos com 8 episódios, eu acho que eles vão conseguir fazer um trabalho bem legal de mostrar toda essa vivência, e acredito que eles vão inclusive colocar alguns elementos que não estão nos livros. E eu gostei muito de ouvir o audiobook porque eu consegui ouvir ele em inglês, e eu já li alguns dos livros em inglês, mas nunca li a série inteira, e meu objetivo agora é, até o final do ano, se tudo der certo, ouvir a série inteira em inglês. Eu acho que vai ser legal de fazer isso. A narração é muito boa, muito boa mesmo. Eu não sei como é que ela tá em português, mas em inglês ela é excelente. O moço que faz a narração, que eu não lembro o nome dele, ele faz todo um jogo de vozes que é muito interessante. Eu acho que fica bem legal. Ele faz as vozes de uma forma bem característica, então ele vai sempre repetindo aquelas vozes para os mesmos personagens que aparecem mais. E isso é bem legal, e vamos ver como é que vai ser o restante da minha experiência ouvindo esses audiobooks, mas até o momento tem sido muito proveitoso, e eu planejo ao longo do ano continuar trazendo algumas atualizações de
como tem sido minha experiência. Continuando, eu também tô lendo Hamnet. Esse aqui eu li 80 páginas, 120 páginas. Eu tô no capítulo, não sei se tem número de capítulo, na verdade não tem número de capítulo. Esse livro aqui ele é publicado pela Intrínseca aqui no Brasil, teve uma adaptação no ano passado que ficou bem comentada, concorreram ao Oscar de melhor filme, de melhor atriz principal, que acho que ela ganhou, a mulher inclusive. Acho que coadjuvante não concorreu, mas acho que melhor diretor. Em várias categorias a adaptação concorreu ao Oscar e eu já tinha comprado esse livro no passado, não consegui ler, como eu já comentei com vocês em algum outro vídeo, porque eu comprei o livro e depois a compra foi cancelada pela própria Amazon e eles nunca me entregaram. Acho que esse livro saiu de catálogo, ele voltou para catálogo e está sendo uma leitura muito interessante. Neste livro aqui, a autora vai fazer uma espécie de uma reconstrução histórica sobre como Hamlet, a peça, surgiu e, na cabeça dela, Hamlet seria inspirada na morte de Hamnet, que é o único filho, na verdade homem, que o William Shakespeare teve. No livro, pelo que eu sei, acho que no filme também, em nenhum momento ela usa o nome William Shakespeare, mas você sempre sabe sobre isso. E pelo que eu sei, a obra vai discutir muito o luto, porque o filho morre, e como é que isso teria originado a obra e também a relação familiar dele, e principalmente a vida da esposa, que aqui no livro ela se chama Agnes, mas na verdade, até onde eu sei, o nome dela era Anne Hathaway, que nem a atriz, que pelo que eu sei é uma homenagem à esposa do Shakespeare, por isso que o nome dela é assim. Mas tem sido uma leitura bastante interessante, já fazem uns dias que eu não pego nesse livro, mas eu planejo conseguir finalizar ele talvez até o final do mês, agora de maio, acho que é bem possível. É uma leitura bem fluida, bem legal, eu gostei bastante do texto da autora até o momento, e vamos ver como é que vai sendo, mas espero que seja proveitosa essa leitura. E agora eu vou colocar 3 livros que eu ainda não comecei, mas eu planejo. Dos 3, 2 deles estão na minha lista, se eu não me engano, dos 12 livros para ler esse ano. Se vocês não viram esse vídeo, inclusive, deem uma olhada, acho que ficou bem legal. Separei 12 livros que nem acho que eu já fiz nos últimos 2 anos para ler esse ano. Nos últimos anos eu fui bem mal, esse ano acho que eu já li mais livros do que nos outros anos, em relação a essa lista. O primeiro é Flores para Algernon. Eu tenho essa edição que é de capa mole, mas ele era vendido antigamente só com capa dura, mas por algum motivo agora eles estão publicando nessa edição assim também. Consegui comprar numa promoção bem boa no final do ano passado, na livraria aqui da minha cidade. E o que fala aqui atrás sobre esse livro é o seguinte: uma cirurgia revolucionária promete aumentar o QI do paciente. Charlie Gordon, um homem com deficiência intelectual grave, é selecionado para ser o primeiro humano a passar pelo procedimento. Em um avanço científico sem precedentes, a inteligência de Charlie aumenta tanto que ultrapassa a dos médicos que planejaram o experimento. Entretanto, Charlie passa a ter novas percepções da realidade e começa a refletir sobre suas relações sociais e até sobre o papel de sua existência. Delicado, profundo e comovente, Flores para Algernon é um clássico da literatura norte-americana. Inspirou o filme Os Dois Mundos de Charlie, ganhador do Oscar de melhor ator, e o musical na Broadway, além de homenagens e referências em diversas mídias. Já faz bastante tempo, na verdade, que eu tenho pensado em ler esse livro, assim, perto da época que eu comprei, eu já estava pensando. Comprei meio que porque ele estava barato, assim, mas depois disso eu fiquei com interesse em ler ele. Mas num dos últimos vídeos que eu coloquei aqui no canal, provavelmente umas 2 semanas atrás, uma pessoa deixou um comentário falando que está lendo esse livro, que tem sido muito bom, e falando, vai ler logo esse livro. Então planejo fazer a leitura desse livro muito em breve. Ele tem menos de 300 páginas, tem um total de 285. A folha dele é bem cinza, mas assim, nada que incomode, e o texto tem um tamanho confortável. Ele é publicado pela Aleph, uma editora que eu gosto bastante. Eu já li vários livros dessa editora, inclusive eles publicam Duna, eles publicam Fundação, vários livros do Arthur C. Clarke estão no catálogo deles, e outros autores de ficção científica que são muito bons. E esse aqui também está no selo deles, e eu espero ter uma boa experiência com esse livro, porque eu ouvi falar muito bem e as pessoas gostam bastante dele. Continuando, eu coloquei também Peter Pan. Ele é publicado nessa edição da Zahar, que é uma edição muito bonita. Comprei também no final do ano passado, eu acho que comprei na Black Friday. Ele, nessa edição aqui, ele é ilustrado e comentado, e ele tem 220 páginas, eu acho que é. 220 páginas, exatamente. Ele tem algumas ilustrações, como eu falei para vocês, algumas notas de rodapé, e ele tem alguns comentários também. As ilustrações são como essa aqui, que são parte das ilustrações originais do livro, são bem bonitinhas. E o que fala aqui atrás é o seguinte: todas as crianças crescem menos uma. Como pó de fada, há 100 anos estas palavras transportam os leitores para um mundo mágico povoado pela família Darling e pelos habitantes da Terra do Nunca. Peter Pan, os Meninos Perdidos, Sininho, Crocodilos, Sereias, o Capitão Gancho e seus piratas. Um dos mais populares clássicos infantis, Peter Pan é uma história que, como Alice no País das Maravilhas, une gerações, contagiando também adultos com sua energia e imaginação em um enredo que permite diversos níveis de interpretação. O leitor encontra aqui o texto integral de J.M. Barrie, notas explicativas, apresentação e ilustrações originais da primeira edição.
Peter Pan é uma dádiva, Mark Twain disse isso, e daí depois tem uma revista que falou o seguinte: Barry fez algo muito maior do que apenas contar uma história. Levou sucessivas gerações a reinventarem essa história, a contá-la para si mesmos em seus próprios termos, o que significa dizer que, mais do que instruir ou divertir, ele impregnou o imaginário coletivo de seus leitores. Eu já assisti várias adaptações desse livro, mas eu nunca li ele e fiquei com bastante vontade de ler ele, consegui comprar numa boa promoção. Essa edição ela é muito bonita e eu acho que é muito durável, eu gosto muito das edições da Zahar, acho que eles têm um bom texto e são edições, além de bonitas e com bom texto, elas são duráveis, né? Porque muitas vezes as edições elas acabam com o tempo amarelando muito rápido. Essa parte da lombada aqui também costuma descolar dependendo do tipo de cola que eles usam, e nessas edições que elas são costuradas, elas são bem mais duráveis, vão durar muitos anos, eu espero. E quero ter uma boa experiência com esse aqui. Não sei se vocês já leram Peter Pan, muitas pessoas falam muito bem do texto. Eu acho que é um texto bem tranquilinho de ser lido, muito acessível, é um livro infanto-juvenil, na verdade puxando para o infantil mesmo, mas que eu já deveria ter lido já tem uns anos e acabei não lendo. Espero ter uma boa experiência e depois eu venho aqui contar para vocês como é que foi a leitura desse livro. E por fim, eu tenho Yoga, do Emmanuel Carreri. É um autor que acho que está um pouquinho em alta no Brasil, porque alguns livros dele foram publicados ou republicados esse ano. Eu sei que tem esse Yoga, tem um chamado V13, o Julgamento de Paris, tem um chamado O Adversário, acho que também está bastante popular. E esse livro aqui, o que fala aqui atrás é o seguinte: em 2015, Emmanuel Carreri se inscreve em um retiro intensivo de meditação com o intuito de escrever um livrinho simpático e perspicaz sobre a yoga. A contemplação, no entanto, se prova infrutífera e ele é obrigado a abandoná-la por conta de graves notícias do mundo exterior. A partir daí, sua certeza, seus projetos e seus amores desmoronam. Se antes ele buscava o autocontrole, agora se aproxima da autodestruição. Com angústia, profundidade e paixão, yoga nos transporta à intimidade de uma pessoa em busca da sanidade perdida. E depois tem um comentário que eu acho que é de um autor falando o seguinte: uma descida aos infernos, uma narrativa cativante, talvez o melhor livro de Emmanuel Carreri. Ele é publicado aqui no país pela Alfaguara, que acho que é um selo da Companhia das Letras, e costuma ter uns livros meio cults e meio caros. Ele tem um total de 266 páginas, consegui comprar ele também numa promoção bem boa. Acho que eu comprei ele junto com esse aqui da Maggie O'Farrell, o Hamnet, acho que eu comprei os dois juntos, se eu não me engano. E tenho interesse em ler ele, mas ele tem uns blocões de texto que acabaram me afastando até o momento. Também não comprei ele faz tanto tempo assim. Mas espero ter uma boa experiência, porque o livro são vários blocos imensos de texto. Ele não tem muito respiro e também não tem, obviamente, diálogos nem nada, já que é um livro numa espécie de diário do autor. Tem esses blocões aqui que podem assustar, depois eu venho contar para vocês como é que foi minha experiência. Espero também conseguir ler esse livro aqui até início de julho, alguma coisa assim. Todos esses aqui é para serem lidos, se tudo der certo, até o final de junho. Provavelmente não vai dar certo, mas quem sabe vai. Espero ter uma boa experiência. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, por favor, me deixem aqui nos comentários se vocês acham esses livros interessantes, algum tipo de dica que vocês me dão sobre qualquer um desses autores ou livros, se vocês já leram, a opinião e a impressão de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se forem comprar qualquer um desses livros, não esqueçam de usar meu link que está aqui embaixo. Comprando por ele, como eu já falei para vocês várias vezes, eu recebo uma pequena comissão e o valor não muda em nada para vocês. E até o vídeo da semana que vem.